boa noite. O nosso trabalho é sobre o monitoramento de ruídos do motores através do VEC-Scan. A nossa docente é a professora Sandra Mônica Nascimento Moura. E os alunos desse projeto são eu, a Átila, o Adriano Zingoni, a Bianca Alves, o Paulo Roberto, o Jonathan Kaique, o João Vitor e o Nicolas Mello. Eu vou começar falando um pouco da introdução do trabalho, que basicamente é o monitoramento de ruídos de motores através do VEC-Scan, que é uma inovação do contexto da indústria 4.0. Basicamente ele vai ser para aumentar a produtividade e a redução dos custos. Ele é como se fosse uma manutenção preditiva, que captura e armazena os dados e envia através de uma nuvem e através de um aplicativo. Com isso, o projeto tem o seu fim uma diminuição dos custos, nas falhas e um aumento da produtividade nele. Bom, os objetivos, né, como ele disse, é a automação dessas informações pelo VEC-Scan. Assim você pode ter várias interfaces para a análise dessas informações. Bom, análise de ruídos, tópicos abordados, né? Vamos começar. A análise de ruídos dos motores pode ser útil para identificar o desempenho, problemas no desempenho do motor. E a implementação da automação dessas informações, desses dados coletados pelo VEC-Scan, é essencial para ter uma análise contínua e rotineira, né? Os principais tipos de ruídos em motores trifásicos são por causa de falhas mecânicas, magnéticas e também por ventilação, que aborda a aerodinâmica do motor. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o funcionamento do sensor, né, de monitoramento. A gente analisando ali, tem alguns gráficos ali que comparam. Ali ele faz análise de ruídos do motor através dos rolamentos dianteiro e traseiro, através da ventilação, né, que é a ventoinha do motor, onde fica a tampa defletora. E também no caso se for um motor com bomba, né, ou com mancal, ou motor com monobloco, né, uma bomba monobloco, a gente vai ter também, o sensor vai monitorar também se o motor da bomba vai estar desbalanceado ou não, ou também se o rotor do motor, que a gente tem dois equipamentos com o mesmo nome, o rotor do motor e o rotor da bomba, aonde o sensor ele consegue captar essas análises que saem fora do padrão. Ali você vê ali que tem a parte verde, que é ok, a parte amarela que está ficando ruim e a parte vermelha que já está chegando num ponto de falha, num ponto de quebra. Então esse sensor ele vem para inovar na parte de manutenção preditiva, que nada mais é do que você prever a falha. Você prevê antes de acontecer. Dentro da manutenção preditiva, o que nós temos? Nós temos um gráfico chamado PEF, curva de PEF, onde esse gráfico ele analisa o quê? A falha potencial e a falha funcional. A falha potencial nada mais é do que uma falha que você pode evitar ela de acontecer. E com o sensor a gente pode ter uma análise o quê? Diária, de hora em hora e às vezes até com mais tempo. Antigamente, antes desse sistema de monitoramento através de sensor, né, online, que nada mais é do que um sensor que utiliza bateria, ele não utiliza nenhum tipo de energia elétrica ali conectada nele, que pode acontecer falha, pode acabar a energia na fábrica e você perder esse sinal, perder essas informações. Com esse sensor tendo bateria, ele vai carregar para a nuvem, ele vai levar esses dados, armazenar, a inteligência artificial vai fazer todo o tratamento desses dados através dos gráficos e assim no dia a dia no campo, o técnico ele não precisa estar lá. Qual que é a intenção desse sensor? A intenção desse sensor é você ter ele e não precisar de um técnico estar ali trabalhando diariamente vendo o equipamento. Com esse sensor você consegue analisar a falha, prever ela muito antes. E aí você pode enviar um técnico para o local para poder fazer a manutenção preventiva no caso, né? Com a preditiva você consegue fazer a preditiva, com a preditiva você consegue fazer a preventiva, evitando a corretiva, que a corretiva é onde a gente tem muito gasto. Isso traz uma economia muito grande para as indústrias que estão se adaptando a esse mercado
para que elas possam reduzir o custo, tempo de parada, tempo de perca de fabricação de qualquer produto, porque são utilizados nas indústrias hoje, a maioria delas, motores de gaiola de esquina, como todos conhecem, né? Motores de indução trifásico, e esses sensores vêm para quê? Para facilitar e para economizar e alavancar a parte da indústria 4.0, né? Que eles podem investir dinheiro que eles estão gastando em manutenção corretiva em avanço tecnológico para as empresas. Beleza? Vou falar um pouco sobre a internet das coisas. É um dispositivo que é determinado por um mecanismo que possibilita a conexão com uma rede, podendo ser com Wi-Fi, Bluetooth, 3G, 4G e 5G. Disponibiliza tempo, eficiência de recurso, tornando uma das tecnologias mais importantes. Podendo conectar objetos para o cotidiano, por exemplo, eletrodoméstico, termostato, carro e babá eletrônico. Então, a internet das coisas, ela trata esses dados que estão armazenados dentro da nuvem. Então, os dados que o VegScan pega hoje são a análise de ruído e isolamentos, como o Paulo comentou. E o armazenamento em nuvem vem sendo uma ferramenta muito importante na indústria 4.0 e muito útil para a tomada de decisão estratégica na indústria em si. Como o Paulo disse, hoje não precisa que o mecânico esteja lá diariamente analisando uma bomba. A gente tem um sensor, que é o VegScan, que pega esses dados e armazena diretamente na nuvem, fica conectado 24 horas, então você perde a necessidade de ter um host na sua indústria, na sua fábrica, ou uma equipe de TI para fazer manutenção do seu sistema, ou até mesmo o seu armazenamento em papel, né? Hoje, essas duas coisas, armazenamento em papel e uma equipe de manutenção, não é mais interessante para as indústrias, porque gasta muito dinheiro. O que a solução hoje é o armazenamento na nuvem. Então, esses dados ficam armazenados na nuvem e a internet das coisas trata eles e ajuda na tomada de decisão, que forma aqueles gráficos que o Paulo mostrou no início. Além de diminuir os gastos, com infraestrutura e manutenção e auxiliar na tomada de decisão, evita também paradas inesperadas de produção, que é onde se perde muito dinheiro, então que é também nas paradas corretivas que o Paulo comentou. Bom, vou falar então sobre a inteligência artificial, que ela tem um papel muito importante no nosso projeto. Bom, a inteligência artificial ela surge de um conceito de as máquinas, a tecnologia possa substituir um recurso humano. Então, no nosso projeto, a gente vê que o sensor VegScan ele usa bastante desse conceito, visto que ele reduz o tempo que você levaria, por exemplo, com técnicos avaliando ali o desempenho do motor do carro, utilizando então esse sensor de monitoramento, todos os gráficos, acompanhando todo o diagnóstico de forma online. Você pode estar analisando ali fora da sua planta, da sua fábrica, você podendo não estar presente ali na produção para você ver o que realmente está acontecendo. Então, a inteligência artificial, ela proporciona muitas tecnologias e inovações, tanto para o futuro quanto para os dias de hoje. A gente pode ver aí grandes nomes na indústria como Google, Amazon, Apple, onde o foco do investimento e pesquisa deles é realmente na inteligência artificial. O governo americano também tem falado muito sobre esses assuntos nos últimos tempos, devido a, como que eu posso dizer, a complexidade também o avanço, que a tecnologia vem se avançando muito rápido. Então, gera muitas preocupações
com o seu uso, quanto também gera muitos benefícios se usado de maneira correta. O nosso sensor, no caso, a empresa VegScan, utilizou da inteligência artificial para modelar aí todo o funcionamento do nosso projeto. Bem, agora a parte dos procedimentos tecnológicos. No nosso projeto, a gente teve que dividir em duas partes, que no caso seria a entrevista que a gente fez com um profissional da área e também uma pesquisa. E dentro da pesquisa a gente encontrou os principais tópicos, que foram a tecnologia IoT, o cloud, que seria a nuvem, que todos eles já foram explicados, a configuração do sensor e os tipos de manutenção. Na prática, precisa instalar o sensor VEG em um motor trifásico de indução, configurar o aplicativo do fabricante e criar uma conta na plataforma WEG MFM. Aqui a gente tem os dois exemplos. O aplicativo WEG MotorScan seria numa plataforma mobile. Como você pode ver, ele dá as informações mais enxugadas, umas informações que seriam mais simples, para um monitoramento mais por cima. E ao lado a gente tem o WEG Motion Flash Management, que seria dentro de um desktop ou de um computador. Que nesse caso ele dá uma análise mais aprofundada dos seus dados. No caso ele apresenta gráficos melhores, com muito mais detalhes e além de muitos outros dados que você pode encontrar. Bom, eu vou falar sobre o fluxo dos dados coletados. Tudo começa com você instalando o sensor no motor, sem nenhuma conexão elétrica, e fazendo a conexão no aplicativo via Bluetooth. Após a configuração, a análise começa a ser feita e as informações são armazenadas na nuvem. Você pode também configurar vários sensores ao mesmo tempo, fazendo uma planta de motores, por meio do roteador Gateway, que é da VEG também. Pode implementar também uma programação em Python para que o sensor acione alarmes, envie e-mails para manutenção, tudo isso lembrando essas análises passadas, essa rotina que ele vai criando, né? Criando alertas a qualquer ação, problema fora dessa rotina. Aqui está o nosso cronograma do nosso trabalho, nesses 6 meses. Aqui foi feito o orçamento dele, e o preço do sensor, VEG MotorScan, que é R$700, Gateway VEG, que fica R$5.000, assinatura da plataforma para poder usar esse sensor, que é R$1.500 anualmente, e a configuração dos sensores com a programação supervisionada e a inicialização do sistema, que aí fez o cálculo em cima de quanto ganhar quando tem perda da área, deu o valor de 300 por hora. No total de todos esses custos deu 16.800. Aí vamos fazer um agradecimento que foi da escola e Faculdade de Tecnologia Senado Porto Mange, também a professora Sandra Mônica e também o professor Pilan, que ajudou nós, fazemos a entrevista, que ajudou no nosso projeto. E também aos alunos que fizeram junto do projeto, que é o Adriano, a Bianca, o João, o Jonathan, o Nicolas, o Paulo e eu também. Junto ao agradecimento da turma toda do CST MEI 123 e 2023.